E aí, pessoal, que é a Gaia e RPG de premonição. Como é que vamos fazer um RPG de premonição? Eu vi Premonição 6 nos cinemas e eu acho que talvez seja o melhor de todos os premonições. Talvez eu faça um vídeo depois falando sobre o filme. Mas eu fiquei muito curioso, como a gente faz um RPG com a temática de premonição? Nesse vídeo nós vamos comentar, eu vou apresentar alguns sistemas de RPGs que eu acho que podem trabalhar bem premonição. E principalmente como é que a gente pode fazer isso nos nossos jogos, no dia a dia das sessões. Como sempre, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam, façam parte do canal, entrem no meu servidor do Discord, no meu WhatsApp, no meu Instagram, tá tudo na descrição do vídeo. Mas sim, Premonição, a série de Premonição, ela se baseia numa premissa que é muito difícil. Se você for jogar, acho que Premonição é uma das coisas, um dos melhores exemplos para nós discutirmos a questão de que se você for jogar com sistemas clássicos de D&D, os sistemas padrões D&D, Mundo das Trevas, qualquer sistema tradicional vai fazer uma sessão provavelmente bosta de premonição. Qualquer sistema, mesmo gameista, simulacionista padrão, não vai conseguir fazer premonição. Por quê? A premissa de premonição é que existem pessoas que conseguem ter uma premonição da morte dela e dos outros, e quando ela impede que essas pessoas morram, a morte as persegue. Com um bando de coincidências que as destroem. É tipo aquele stand da calamidade de Jojo, as aventuras bizarras de Jojo, Jojo's Bizarre Adventure. Mas, essencialmente, a morte parece que ela toma uma diversão própria e particular de que... Porque a morte pode te matar a hora que ela quiser, tipo Death Note, ela pode parar seu coração. Mas a questão é uma sequência de desventuras em série, de acasos que levam à sua fatalidade. Às vezes até de que lembra muito como se fosse um aspecto de desenho animado, de tão absurdo que são essa sequência de eventos. E isso para um jogo de RPG ou para qualquer tipo de jogo é bem complicado de se fazer, bem complicado. A não ser que você use sistemas narrativos, mas mesmo os sistemas narrativos não são tão bons para jogar premonição. Tem que ser um tipo bem específico. E eu vou apresentar aqui algumas ideias. Primeiro, vamos para o mais clássico de todos, que é Fate acelerado. Eu gosto de colocar como talvez o melhor sistema contemporâneo moderno de funcionalidade para múltiplas aplicações. Em Fate acelerado você tem abordagens. As abordagens são a maneira como você aborda um problema. Se é sorrateiro, se é rápido, se é cuidadoso, se é poderoso e tal. Só que o principal de Fate é que você tem aspectos. E os aspectos eles podem ser criados. Você pode criar aspectos fazendo testes. E você também tem aspectos de cena. E aí, como seria um RPG de premonição? Primeiro, o que eu acredito que seria? Tem duas formas principais de fazer um RPG de premonição. Uma, que seria você um grupo que teve a premonição e está tentando vencer a morte. E aí, eu acho que é interessante que todos consigam perceber o avanço da morte. É o que a gente está vendo em alguns dos filmes, inclusive é um dos aspectos desse filme. Você consegue, através da premonição e através da observação, você consegue prever que a morte está se aproximando. E aí colocar algum desafio. Será que todo mundo vai sobreviver? Vai conseguir perceber o avanço da morte e conseguir escapar dela? Essa é uma das formas de jogar. A outra forma de jogar é, na verdade, os jogadores serem a morte e tentarem matar determinados personagens. Eu não vou comentar muito desse porque eu acho que fica para outra questão, fica talvez para outro vídeo. Vamos pro clássico, pro tradicional, que seria o mestre, ele vai meio que narrar a morte, ele vai tentar descrever os eventos, e os jogadores vão ser como investigadores, tentando determinar se a morte vai chegar, se não vai chegar. E é interessante que tem alguma mecânica, e aí nós vamos falar sobre algumas ideias. Porque os jogadores vão morrer. O falecimento dos personagens faz parte de um jogo de premonição. E aí, voltando para Fate Acelerado, quando a gente falou dos aspectos, você tem aspectos. E como é isso? Você pode ter a cena, os jogadores começam o jogo tendo a premonição, e todo mundo se safando e sabendo das regras. Eles têm que conseguir evitar a morte. Aí você pode botar como mestre dizer que se eles conseguirem evitar por tanto tempo, a morte desiste, alguma coisa assim. Mas o ponto é que tem aspectos. E aí, como é que você vai fazer? O jogo é literalmente a galera tendo a vida normal e tentando seguir a vida normal, e você descrevendo cenas estranhas. Cenas normais. Tem um senhorzinho que senta no banco da praça, um grupo de pombos, eles chegam e pousam sobre o solo para comer um pouquinho de pão. Existem crianças brincando na rua, há um cara parando a grama da estrada, existe um carro que se aproxima de aqueles food trucks.
basicamente você vai criando um quadro de paranoia com vários eventos aleatórios e as pessoas têm que tentar. Por quê? Em Fate você pode fazer testes para tentar contra-atacar esses aspectos. Então, essencialmente o mestre pode selecionar alguns aspectos que de fato vão levar até a morte do personagem. Você vai dividir algumas cenas para as mortes de cada personagem. E o jogador tem que tentar evitar atacando esses aspectos. Ah, meu Deus, o saco de café está aberto. Se o saco de café está aberto, pode vir uma barata ou algum bicho. Ele vai lá, tenta pegar, ele derruba o saco de café. O saco de café vai sujar o chão. E na hora que eu vou pisar, eu escorrego, caio e bato com a minha cabeça na quina da mesa e morro. Então, tipo, você vai tentar fechar o saco de café, você vai tentar tirar o micro-ondas da tomada, você vai tentar fechar a janela, porque pode entrar algum marimbondo e você é alérgico a marimbondo e abelha. Perceberam? Esse é o jogo. E Fate consegue fazer isso muito bem. Porque você vai descrevendo aspectos e o cara vai ter que tentar combater esses aspectos, travar esses aspectos. Esse é talvez o RPG mais tradicional que nós podemos usar para isso. Agora, outros RPGs. Um RPG muito comum e muito interessante é Cthulhu Dark. E Cthulhu Dark, ele entra nesse aspecto porque ele tem uma mecânica diferenciada, que é uma mecânica de disputa entre jogadores. Então a ideia do jogador poder jogar com a morte é o seguinte: em Cthulhu Dark, qualquer jogador pode dizer que pode contestar a ação de outro jogador, dizer que ela é difícil e dar uma razão para isso, e o jogador vai rolar contra uma dificuldade. Então existe um aspecto de PVP, jogador contra jogador em Cthulhu Dark. E dá pra ter essa situação onde se um jogador que morra, ele controla a morte e toda hora ele vai tentar matar os outros jogadores, entendeu? Então dá pra ser... Um jogador vai tentar, não, eu vou tentar aqui... eu tô caminhando, aí você fala... Aí o jogador que já morreu fala, mas daí seu cadastro tá desamarrado, aí você vai escorregar e cair. Aí o cara, não, eu sou muito equilibrado. Aí os dois rolam, quem tirar o valor mais alto se sobrepõe. Então, tem um aspecto de jogador contra jogador, que claro, você pode botar em outros sistemas, mas Cthulhu Dark tem essa questão, e Cthulhu Dark tem a jogada de insanidade. Quando você arrisca a sua sanidade, você rola mais um dado, e se esse dado de sanidade for o mais alto, você ganha insanidade. Isso aí pode ser, na verdade, o dado de azar, ou dado de premonição, ou dado de destinação final. Que é quando você arrisca confrontar a morte, você rola o dado, se ele for mais alto, ele vai crescendo quando você chegar no número máximo de 6. Sua destinação final chegou e você é morto. E pode ser todo esse momento, e você pode reduzir sua insanidade no jogo de Cthulhu Dark, sacrificando alguma coisa. Você pode sacrificar coisas dentro do jogo para fazer sentido e reduzir a sua destinação. Mas agora vamos falar de mais dois sistemas que já fogem bastante desse aspecto. Primeiro, talvez o sistema que mais permita simular o filme, que é o Wushu. O Wushu é um sistema onde... É um sistema extremamente narrativista, onde para cada coisa que você narra, você rola. Desde que faça sentido estilístico, desde que faça sentido no tipo de narrativa. Se você tá jogando uma história de amor, você não vai botar coisa violenta. Se você tá narrando uma história de ação, você não vai botar coisa para as pessoas dormirem e por aí vai. Então tem premissas narrativas, como você pode e deve narrar esse jogo. E num jogo de premonição, as premissas serão como você narra. O interessante é que você pode narrar também, inclusive, quão perdido, esquecido e desatento você tá e ganhar dados para isso. Então, é uma coisa interessante. O mestre vai tentar narrar de tal forma que a morte vai se sobrepor ao jogador, enquanto que o jogador vai tentar descrever da melhor maneira possível como ele está fazendo ações para evitar, e quem conseguir o valor mais alto ganha. E tem a jogada de ataque e defesa que vão confrontar essas situações. Mas aí vem uma questão: personagens inevitavelmente vão morrer. Tem um sistema que trabalha muito com isso, que é Slasher Flick. Ele é um sistema que tenta simular os filmes de assassinos clássicos. É muito estranho isso porque é o seguinte: cada jogador tem vários personagens, e a ideia é que todos os personagens vão morrendo. Quanto mais personagens seus morrerem, mais forte o próximo personagem fica. Então vamos supor que você tem 4 personagens. Quando morre um, os outros 3 ficam mais fortes. Quando morre outro, seus outros 2 ficam mais fortes. Essa é a única forma de você vencer o assassino, porque o assassino é muito poderoso. Então, é um sistema onde espera-se que seus vários personagens vão morrendo para fortalecer os próximos, e se só sobrar um único personagem, de um único jogador, esse personagem vai estar super poderoso, e é a única, normalmente, forma de vencer o assassino. Esse é um dos melhores sistemas para confrontar, para jogar premonição. Esse sistema, essencialmente,
joga perfeitamente premonição. Eu tô pra fazer um vídeo desse sistema há muito tempo, mas um dia, quem sabe eu faço. Mas esse sistema joga perfeitamente, porque você faz os atributos do assassino. Aqui nesse caso, o assassino não tem como morrer, é a própria morte, mas podemos considerar que morrer, na verdade, é derrotar a morte. Você derrota a morte. Um último jogo é Fiasco. Fiasco não é um jogo de RPG, mas é um onde tem alguma cena que necessariamente vai terminar em fiasco, em problemática. E como em Premonição, a premissa é que inevitavelmente todo mundo falha, ninguém consegue vencer a morte, Fiasco joga muito bem, apesar de não ser um jogo de RPG, ser mais um jogo de contação de histórias. Mas é também interessante. Eu diria assim, para jogar Premonição, bem tradicional para jogar Feitiço Acelerado. Olha que o Feitiço Acelerado não é tradicional, é um sistema bem fora do comum. Mas é possivelmente o sistema mais conhecido e tradicional. Cthulhu Dark ajuda, mas eu acho que é mais pela mecânica de PVP. Se eu fosse elencar assim, tente jogar com Feitiço Acelerado, é mais comumzinho. Wushu é uma experiência bem diferente, bem interessante. E o Slasher Flick é um sistema específico para jogar esse tipo de jogo e ele joga muito bem. É um ótimo sistema, ele funciona muito bem. Só que você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, é isso que eu sugiro. Me digam se vocês já jogaram um sistema assim e o que vocês têm de ideia para um jogo de premonição. Eu tô pensando em narrar. Como sempre, você entra no meu grupo de RPG do WhatsApp e eu tô procurando gente para jogar uma sessão solo, one shot de premonição. Eu tava querendo jogar com Slasher Flick ou Feitiço Acelerado, que também é bem simples. Mas é isso. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!